Aula de arte. Aula de arte. Aula de arte com o professor Didier. Olá, meus queridos alunos do sexto ano, professor Didier Kinsey aqui para mais uma aula de arte. Muito bem, turma. Vocês sabem que na semana passada vocês realizaram as provas trimestrais. A prova de arte foi sobre danças populares. Então, agora, rapidamente, vou fazer a correção dessa prova, tá? Danças populares. A primeira questão falava sobre o Antônio Nóbrega, que é aquele pesquisador e coreógrafo, né, de danças populares. E a primeira questão falava sobre as chamadas posições base, né? O que são as posições base? Então, a posição base é a posição dos pés no chão e é a forma de organizar o corpo mais adequadas para iniciar uma dança. Então, é uma estrutura para começar a dança. A segunda questão falava sobre o espetáculo do Antônio Nóbrega, que é a junção, né, entre música e dança, que essas duas artes estão intimamente ligadas. Resposta A. A terceira questão falava sobre a ciranda, ok? A ciranda. A ciranda é uma dança popular e o ritmo é cadenciado. Esse ritmo cadenciado significa que tem um ritmo bem marcado e mais lento, ok? Bem marcado e mais lento. A ciranda é dançada em roda, né? Dançada em roda. Quantas crianças e quantas pessoas quiserem dançar? É sempre em roda. Aí vem o jongo. A quinta pergunta é sobre o jongo, né? E de onde atualmente seria originado o jongo, né? Antigamente era uma região africana, né? Hoje, nessa região africana, são situados os países do Congo e Angola. Eu falei isso várias vezes nos vídeos, tinha no material de leitura, né? A roda de jongo é animada pelos pontos. Esses pontos são músicas enigmáticas. Sempre tem uma pergunta nessas questões, nessas músicas, tá? Depois vem o maracatu, na questão 7. O maracatu foi criado nas fazendas de cana-de-açúcar de Pernambuco. E ele é interessante, né, esse maracatu, justamente por ele utilizar, né, a cultura, elementos da cultura indígena, elementos da cultura africana e elementos da cultura europeia. Então, o maracatu é praticamente a definição do nosso país, que é uma mistura de tudo, tá? Nosso país é uma grande miscigenação, é uma grande mistura de culturas, né? Então, o maracatu define a nossa mistura, define realmente o Brasil, né? Por último, tem o boi bumbá, ou bumba meu boi, ou boi de mamão, ou boi calemba, né? Nas duas últimas questões. O boi é uma dança dramática, né? Ou seja, tem dramatização, tem uma linguagem teatral dentro da brincadeira do boi, dentro da dança do boi. E isso significa que ela é reencenada, que a história é encenada como uma dança. Então, ela tem uma ligação muito forte com o teatro, né? Então, é uma celebração popular em que uma história é reencenada por meio da dança. Tá? Letra A. Ok? E, por último, qual que é o protagonista da história do boi? É o boi, né? Já diz o nome, boi de mamão, boi bumbá, boi calemba. O protagonista é sempre o boi. Ok, turma?
Essa é a correção da prova. Agora, fica ligadinho que eu vou voltar na outra câmera que tem uma atividade para ser feita hoje. Vou explicar essa atividade. Corta para atividade, meu querido. Bom, pessoal, eu não fui para outra câmera como eu falei, porque deu um probleminha no meu chroma key. Então, eu vou precisar consertar para semana que vem tá tudo ok, eu voltar para as aulas de arte no Chroma. A atividade prática de hoje, você vai poder escolher entre duas alternativas, tá? Primeiro eu vou explicar a alternativa que é um desenho. Faz muito tempo que a gente não desenha, então eu resolvi trazer uma atividade para que você desenhe se assim quiser, ok? Eu falo assim, se assim quiser, porque tem uma outra atividade se você optar pela outra, não precisa desenhar, tá? Então, a atividade de desenho consiste no seguinte. Esse artista que eu estou mostrando aqui se chama Edgar Degas, tá? É um artista francês que nasceu em 1834, faleceu em 1917. Ele tinha uma habilidade muito grande com o giz, né? E com o giz de cera, né? Aquele giz pastel, conhecido também como crayon. Ele tinha uma habilidade fenomenal com o giz de cera. Ele pintava, ele desenhava, né? Com giz de cera a gente desenha. Ele desenhava umas obras assim que pareciam feitas com tinta e ele usava o giz. Era fenomenal. Ele tinha então essa característica de criar desenhos rápidos, né? Quem usa o crayon, quem usa o giz de cera, né, esse tipo de giz, sabe que é muito rápido de desenhar, né? Então ele fazia esses desenhos rápidos. Ele sempre se inspirava em algo que se movimentava. Ele não era daqueles pintores que você tinha que ficar parado para ele poder pintar. Não era assim que ele fazia. Ele preferia que as pessoas continuassem se movimentando normalmente e ele ficava ali pintando, né? Então ele tinha essa diferença para outros pintores. Ele não gostava de que todo mundo ficasse parado lá. Até ele desenhar, até ele pintar. Ele não gostava disso. Você continuava fazendo suas atividades normais e ele ficava lá pintando. A luminosidade nos trabalhos dele normalmente será artificial, não será aquela luminosidade do sol, né, que temos em algumas pinturas por aí. Então é sempre artificial. Ou ele colocava uma lamparina para iluminar, ou mesmo imaginava como era uma iluminação diferente para o trabalho, né? A iluminação da imaginação, então, né? O espaço era fragmentado. O que isso quer dizer? Que ele pintava um foco, ele pintava uma região, ele não pintava um todo. Então ele pintava um fragmento de uma cena, né? Imagina um palco com 34 bailarinas. Ele olhava para um ponto, focava em um ponto em que estavam 5 bailarinas, por exemplo, e pintava aquelas 5. As outras 29 bailarinas que estão ao lado, ele não pintava, ele pintava somente um fragmento da imagem. Deu para entender? É como se ele focasse em apenas um lugar, né? Aqui ao lado vocês estão vendo um autorretrato, né, do Edgar Degas, né? É, é uma pintura, uma interpretação dele mesmo, né? Mas não é isso que é importante. O importante são as obras que a gente vai ver a seguir, tá? Então, olha só essa obra aqui. Essa obra, vocês vão ver que eu selecionei 5 obras relacionadas à dança, que é o que nós estamos estudando, né? Danças populares.
mas eu selecionei imagens de balé que o Degas fez ao longo de sua vida. Então aqui eu tenho algumas bailarinas, né, se preparando para entrar em cena. Não é mesmo? Notem as cores, que as formas não são perfeitas, tá? Que é uma imagem cotidiana. Aqui já tem uma certa perfeição, né? Aqui é giz de cera e aqui é tinta, tá? Que ele usa. Aqui é um ensaio, né? Aqui elas estão se preparando para entrar no palco. Aqui é um ensaio. Aqui também é um ensaio. Aqui já é uma apresentação, certo? É uma apresentação. E aqui é uma conversa. Não é nem ensaio, também estão aguardando para entrar no palco. Muito bem, professor, por que você está mostrando as imagens do Degas? Porque a atividade prática de desenho é criar um desenho seu inspirado nas obras do Degas. Ou seja, tem que desenhar algo ligado à dança, certo? Notem que as imagens do Degas são maravilhosas, são bem bonitas mesmo. As cores são muito bem escolhidas, né? Então você pode criar um desenho inspirado nas obras do Degas. Não é copiar, é inspirado. Você vai criar aí na sua cabeça e vai desenhar num papel, vai tirar uma foto e vai me enviar. Ok? Essa é a opção 1. Então, ó, vou até digitar aqui, ó. Opção 1. Tarefa de sala de arte, né? Tarefa de sala de arte. Hoje é dia 1º do 9. Opção 1. Desenhar uma obra inspirando-se em Edgar Degas. Você pode se inspirar numa dessas obras aqui, ou em todas, desenhar várias bailarinas diferentes, em várias cores e tal, do seu jeito, é claro, né? Sempre do seu jeito. Essa é a opção 1. Desenhar uma obra inspirando-se em Edgar Degas. E a opção 2. Tananana. Qual é a opção 2, professor Didier? Me diga, por favor, qual é a opção 2. A opção 2 é fazer um vídeo dançando. Simples assim. Vocês têm que fazer um vídeo dançando. Eu coloco opção. Professor, dançando o quê? Dançando qualquer música. Mas tem que ser você dançando essa música, tá? Professor, eu quero fazer o videozinho no TikTok, vou salvar e daí eu mando lá na tarefa do Classroom. Pode ser, você que escolhe, pode ser qualquer música mesmo, você que vai escolher, tá? Professor, quero fazer então a dancinha do TikTok, vou salvar o vídeo e vou enviar para você no Classroom. Perfeito, faz isso. Fica à vontade. Não tem problema nenhum. Tá? Professor, quero fazer o desenho inspirado nas obras do Degas. Faz aí. Perfeito. Qualquer uma das opções, por mim, tá tudo bem. Tá? Ou o desenho inspirado nas obras do Degas, que eu selecionei aqui essas 5. Ou a dancinha que você vai fazer. Coloca uma música aí, se filma dançando e me manda. Aí,
Se, olha só, tem muita gente que eu tô notando, infelizmente isso, tá? Muita gente tá só confirmando lá, né? Só que a aula foi entregue, que a atividade foi entregue, só que não tá anexando o arquivo. Pois é. Vou fazer uma apostinha aí então com vocês. Se 90% da turma entregar a atividade dessa semana, que é ou desenhar ou fazer a dancinha, 90% da turma. Eu vou fazer o cálculo depois, tá? Tem que entregar, 90% da turma tem que entregar a atividade. Eu começo semana que vem fazendo uma dancinha. Eu começo semana que vem fazendo uma dancinha. Se 90% ou mais, né, da turma entregarem a atividade. Porque o que eu estou notando? Que muita gente só entrega lá a atividade e não anexa nada. Não anexa fotografia, não escreve o comentário, não faz. Simplesmente coloca para entregar. Então, 90% da turma entregando a atividade ou o desenho ou o vídeo dançando, eu, professor Didier, farei um vídeo dançando no início da próxima aula. Beleza? Ó, tá postado. 90% da turma tem que entregar a atividade ou mais. Certo, turma? Então, agora você já sabe. Tarefa de sala de arte de hoje: desenhar uma obra inspirando-se no Edgar Degas ou fazendo uma dancinha. Coloca aí a câmera do celular, se grava dançando e tá ótimo. Professor, eu não tenho TikTok. Não me importa. Não precisa ter o TikTok. É só você apertar, gravar o vídeo e me mandar dançando, tá? Então, ó, você escolhe, são duas opções: ou o desenho ou a dança. 90% da turma me entregando, eu começo a próxima aula dançando uma dancinha. Qualquer dúvida que você tiver, escreve nos comentários. Beleza, turma? Um grande abraço e até a próxima. Saudade de vocês. Tchau, tchau.